E eu acho que Deus até isso fez, que os chips, humano, que eu digo humano, seja atualizado à medida que foi passando a época. Porque uma criança que nasce hoje, ela nasce muito inteligente, meu amigo. Uma criança, eu vejo criança de 2 anos aí com o dedinho passando no celular, que eu digo, poxa, é mais rápido que eu. Certo? Ela, se botar uma criança no computador, ela vai ficar curiosa, que a criança está aprendendo. A curiosidade é uma necessidade, Deus deixou isso no ser humano para aprender. A gente tem curiosidade de saber como é que funciona aquilo, como é que é aquilo. Isso aqui é coisa interessante. Ontem eu estava com meu sobrinho neto eu chamo ele. Não vou dizer nome, porque os pais não permitem, mas eu vou dizer, ele estava comigo ali, e eu fui aferir a pressão. Aí eu estou aferindo a pressão, oxi, ele pulou logo assim, ficou olhando. Titio, tu bate em mim. Aí eu digo, bota, fica aí quieto, tem que ficar quieto, porque para aferir pressão tem que ficar quietinho, tá certo? Tá certo. Eu não sei nem a idade dele, não sei se ele tem 3 anos, é 4 anos, é 5, não sei. Eu sei que é uma sabedoria, olha, as crianças, meio sobrinho, mas é uma sabedoria que eu fico assim, Jesus, o que é isso? As crianças de hoje estão muito inteligentes, estão captando as coisas com muita rapidez. Então o que acontece? Ele ficou tão curioso, ele pegou, quando eu mostrei a teclazinha onde ligava, ele memorizou. Quando eu botei no braço dele, quem ligou foi ele mesmo. Ele chegou, ele bota no peito, ele botou e ficou lá. Eu digo, não se mexa, não fale, nem diga nada. Tá certo, tio. Ele nem olhou para mim, ele disse, tá certo, tio. Ficou durinho lá, certo? Só que a criança tem uma pressão bem mais baixa do que a gente adulto. Eu digo, você não está medindo não? Quando for olhar, está descendo para 5 para poder liberar, né? Aí você vê. Ele correu, eu vou mostrar a vovô, Eu digo, vai. Ele foi mostrar o avô dele. Então veja uma coisa, as crianças, por se multiplicar a ciência, Deus também está multiplicando a sabedoria das crianças. Não penso que não está, não. Isso não vem do homem, não. O homem não tem capacidade de aumentar um fio de cabelo, nenhuma inteligência sequer, uma sabedoria na mente do homem, não. A criança, ela nasce com 0 de conhecimento. Mas Deus deu a rapidez para eles captar, certo? Então, pronto, meus guerreiros, vejam. Desculpa aí, eu tenho que me referir a alguma coisa para vocês entenderem. Porque Papai do Céu disse a Nicodemos isso. E Nicodemos pegou, vou voltar para Nicodemos pegou, ficou assim, Senhor, depois que falou com Deus, eu disse, o que é isso? Não, o Senhor, eu sei que vem de Deus, porque tais sinais o Senhor não faria se Deus não fosse contigo. Olha, uma verdade com uma bajulação junto. Aí Jesus olhou para ele, já sabia o que ele estava querendo, e disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou todo atrapalhado. Era doutor da lei, ele era doutor da lei, era doutor vamos dizer, do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não existia, do Antigo Testamento. E o que aconteceu? Ele ficou com aquela dúvida. Jesus olhou assim, meu Deus, um homem tão doutorado, um homem tão esperto, não está entendendo o que estou dizendo. Senhor, como é isso? Poderia eu, sendo velho, voltar a ser criança e entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? Jesus, agora ele ficou tolo mesmo. Eu estou dizendo isso. Eu estou imaginando que a sabedoria estava ali presente. Deus é sabedoria absoluta. Deus não tem esse negócio dele pensar, dele tentar aprender, dele não. Ele conhece de toda a ciência, porque foi ele mesmo que criou. Aí, veja bem. Regras, normas, reações, efeitos e leis, quem criou foi Deus. E eu vou dizer a você que o homem não cria nada. Eu ainda vou falar isso.
que eu vou lhe provar que o homem não cria nada. Certo? Aí, veja o que Jesus falou. Nicodemos, um homem da lei, um conhecedor, nem sei se Deus falou isso para ele. Nicodemos, desculpa aí. Nós falamos daquilo que conhecemos e entendemos. Eu estou falando de uma coisa, eu não estou falando. Imagine se eu for falar das celestiais. Imagine se Jesus fosse falar da astronomia com um ser humano analfabeto que nunca tinha saído. Eu acho que ele nunca deu uma volta no planeta, quanto mais no céu. Tudo que se olhava no céu era com telescópio. Já existia naquela época que os três reis magos estudavam astronomia, viu? Então o que aconteceu? Aí Jesus disse bem assim, Nicodemos, interessante, a gente fala daquilo que sabemos e conhecemos. Eu estou falando de uma coisa que tu conhece, que é o nascer de novo, para te explicar o que é a salvação. Imagina se eu for falar das celestiais para tu. Vai ser loucura. Aí que tu não vai me entender mesmo, aí que tu vai dizer que eu não sou o Messias. Nicodemos, vou te explicar. Eu vou falar de uma coisa que vocês conhecem para vocês entenderem. Se Deus dissesse não, o nascer de novo é espiritual, você precisa disso, aquilo outro, sem fazer uma comparação, aí piorou. Aí quer dizer, como é que a gente tem espírito, tem alma, tem corpo, como é isso? Que eu acho que eles nem sabiam disso, eu nem sei. Está entendendo? Aí Jesus disse, olha, é necessário que o homem nasça de novo, mas não do corpo. Nascer de novo da água e do espírito. A semelhança que nós temos com o nosso Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai representa a alma. A alma é aquela que dá vida ao ser. Presta atenção. Alma. Alma é necessário em todos os animais. A alma. Se não for a alma, o ser vivo, o que se movimenta, não tem vida. A segunda, o corpo. A alma precisa habitar em um corpo. E esse corpo, o nosso, é fruto da terra. O de Cristo foi fruto dos céus. Depois eu falo sobre isso. Representa Cristo. E o Espírito representa o nosso Espírito. Então, essa é a semelhança que temos com Deus. Somos o único ser na face do planeta onde tem alma, corpo e espírito. Outra coisa que eu vou dizer a vocês. Nós temos o 3. O que é que está faltando? Está faltando. O plano ideal de Deus, o plano ideal de Deus, deixa eu virar minha mão assim. O plano ideal de Deus era que o homem não pecasse e vivesse em íntima compaixão com Deus todos os dias, sem ele precisar mandar seu filho, sem ele precisar descer do céu, incorporar em Cristo o nosso Salvador, que é o próprio Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, para sofrer totalmente. Jesus cumpriu toda a lei deste livro. Foi o único homem que esteve aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Foi ele que criou, foi ele que cumpriu. Não temos uma marca. A lei são 613 itens da lei do Antigo Testamento. 613 itens resumidos em 10, que são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas tem os sub-itens da lei
Eu sei que juntando os 10, com os subtítulos e os minuciosidade, temos 613 itens da lei. Agora, uma coisa que eu pergunto a vocês. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou em minuciosidade de sabedoria para aquilo que Ele criou. Para os seus propósitos. Eu não tenho Deus como um ser que escreveu toda a história do começo ao fim. Eu quero que vocês entendam isso. Deus conhece do começo ao fim tudo o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que acontecerá. Porque para Ele não existe tempo. Na verdade, tempo não existe. Depois eu vou explicar isso. Tempo não existe. Eu não acredito em tempo. Eu vou lhe dizer matematicamente, fisicamente, eu vou mostrar a vocês que não existe. Olha o que acontece. De Gênesis a Apocalipse, a história era outra. A história ideal da vontade de Deus era outra. Porém, os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não quer dizer que há desvio. Deus tem planos para fazer o homem, os demônios, tudo com a autorização de Deus, viu? Deus, olha, esse negócio de dizer Deus ainda está no controle, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus está no controle. Ele disse, eu sou. Ele podia dizer, diga a Faraó que eu era, que eu sou e que sempre serei. Não, ele disse numa frase só, eu sou presente de eternidade a eternidade e eu sou. Deus não tem passado, não tem futuro. Deus é de eternidade a eternidade e Ele está no controle de toda a sua criação, tanto do invisível como visível, tanto do material como espiritual, absoluto. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Você não acredita em Deus, meu guerreiro. Mas você não está vivendo totalmente descontrolado a fazer o que você quer, não. Um dia, eu digo a você uma coisa. Satanás é espírito. Satanás pecou contra Deus. Não pegou Deus de surpresa, porque Deus estava já sabendo o que ele ia fazer. O que estava intentando no coração dele. E foi expulso. Depois da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, Lúcifer, era o querubim ungido. Depois de Deus, ele era a maior pessoa. Depois da Trindade Santa, era Lúcifer. Imagina, vamos dizer assim, vai chegar aí vai chegar a autoridade absoluta no planeta. Presta atenção, isso vai chegar, vocês vão ver. Se estiver vivo, e se eu estiver vivo também, eu espero que não, eu prefiro ser levado antes desses problemas, sabe? Mas veja, uma comparação. Vamos botar o presidente da ONU. Ganha dinheiro lá de todos os países do mundo. Presidente da ONU. Por quê? Deus é presidente dos presidentes, rei dos reis, senhor dos senhores, generais dos generais, autoridade máxima. Ele é o topo da hierarquia de todo o universo, quanto mais de um planetinha do tamanho de um grão de pó no universo. E a gente é menor do que um grão de pó, que Deus falou, germe, polvinho de Jacó. Germe. Deus fala daquilo que conhecemos, então a gente se compara o tamanho da gente para o tamanho de um germe, que é invisível aos nossos olhos, às vezes. E aí? Deus está mostrando a sua grandeza. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas a gente só conhece quem é quem quando a gente convive com ela. Quando a gente conhece ela de conviver ou de ler e estudar a sua biografia. Tem muitas aí, biografia de vários
homens bem-sucedidos no planeta, que você vai conhecer ele. Nem tudo como a mesma coisa é a Bíblia. Aqui não é tudo de Deus, não. Aqui é o suficiente para a gente alcançar a salvação. Mas Deus vai além dessas paginazinhas. Se ele fosse escrever Jesus e todos os milagres que ele tivesse feito, não caberia de livro no planeta Terra. Imagine isso aqui cheio de livro que a gente não pudesse nem respirar. Era livro no pescoço, na cabeça, no ouvido, no olho. Mas isso aqui não é tudo de Deus. Vai além daquilo que imaginamos e pensamos. Eu não entendo. Primeiro, eu não entendo a Deus. Eu defendo Deus porque eu sei que Ele é o nosso Deus. E a gente... É por isso que Ele é chamado de Deus, porque a gente não entende. Se eu entendesse, aí eu ia ser o segundo Deus. Olha, que maravilha. Mas por mais sábio que o homem seja, ele não vai se comparar a Salomão. A Salomão não é Deus, não. Deus não diz ele, não. Deus diz, ninguém, nem neste século, nem nos séculos vindouros, será mais inteligente do que foi Salomão. Bill Gates, pronto, esse eu vou falar. Bill Gates é conhecidíssimo. E ele até é Bill Gates mesmo, eu tenho certeza que ele aceita isso. Bill Gates, se Salomão fosse vivo e tivesse hoje, Bill Gates era fichinha. Bill Gates era fichinha, porque Salomão foi conhecido e dito por Deus e carimbado por Deus como o homem mais sábio do planeta. Da sua época até hoje. Deus falou isso na palavra. Então, meus guerreiros, vejam, já está chegando a quase uma hora de explicação que eu estou falando. Isso daqui vai ficar no YouTube, porque não dá para botar no status, porque o status tem um limite. Se eu for botar isso no status, meu Deus do céu. No status você só consegue colocar 1 minuto. É o máximo. Depois de 1 minuto ele tira, ele não admite não. Certo? Então, essas são as histórias com H que eu vou tentar explicar, certo? A respeito do nosso Salvador e do nosso Deus, que é a mesma pessoa para mim, né? Para nós. Então, veja bem. Servir a Deus é uma necessidade. Eu vou dizer a você, certo? Eu vou começar a parar por aqui, porque eu não vou fazer mais de 1 hora. Por quê? Porque eu já sei que é difícil, né? A turma assistir um vídeo até o fim. E esse eu queria que todo mundo pudesse assistir até o fim. É uma questão de... A questão até de mim mesmo. Quando eu tenho um vídeo de 1 hora para eu assistir, às vezes eu nem assisto. A não ser que aquele vídeo me chame muita atenção e me amarre para eu assistir. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não posso expor a minha igreja, certo? Eu não posso colocar filmagem da minha igreja, porque é uma questão de ética. Eu preciso da autorização da igreja. Então, para eu botar um vídeo desse, colocando a minha igreja apoiando, eu preciso da autorização dela. E eu não tenho essa autorização, certo? O pastor, presidente, com seus coordenadores lá, ele tem que assistir, observar, analisar, se está de acordo com a palavra de Deus para poder liberar. Então, a palavra de Deus diz que se eu estou nessa igreja que eu estou, eu concordo com todas as normas e doutrina da minha igreja. Eu posso não concordar, mas eu aceito. Está entendendo? Eu posso não concordar. Minha igreja não é perfeita como nenhuma outra é. Não saio da minha igreja para ir para igreja nenhuma, a não ser que mude alguma coisa que eu não tiver de acordo. Isso daí não existe. Aí
certo? É uma igreja pentecostal, como muitas aí são pentecostais. Eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita em mim, ele habita em nós, certo? E como eu disse a vocês, a semelhança da gente é alma, corpo e espírito. 3. Agora eu vou contar uma história rápida a vocês. Está na Bíblia. Eu só conto o que está na Bíblia. Eu não conto, a não ser que tenha, como é que se diz? Parábolas. Mas as parábolas de hoje, eu vou informar vocês. Ó, isso não está na Bíblia, isso é um pensamento meu. Entendam isso, pelo amor de Deus. Eu não quero falar nada daqui, eu peço a Deus entendimento e sabedoria para falar coisas que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Certo? E outra, uma coisa importante que eu me esqueci de falar. A Bíblia, hoje, para mim, como cristão, é a palavra de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou fazer um vídeo falando da Bíblia que Satanás botou no meu coração, mesmo cristão, uma interrogação da Bíblia. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que diz que a palavra de Deus foi escrita por homens? Que é isso? O homem escreve uma coisa hoje, amanhã é outra. Teve um ensaio lá no trabalho que foram demonstrar a gente, nas aulas de segurança. Botaram uma fila com 10 seres humanos, e a técnica de segurança veio a mim, que eu era o último, me contou uma história. Ela disse, preste atenção, me contou uma história separado, num quartinho lá, só eu e a técnica de segurança. Ela me contou a história todinha, marcou os detalhes, marquei. Tá sabendo da história toda? Então pronto. Você vai contar ao seu próximo amigo, o seu amigo vai contar ao próximo dele, e assim por diante até chegar lá na frente. E beleza. Aí fui, contei detalhado tudinho, certo? Eu ouvi quando o cara... Não, aí o cara saiu, os dois, e ele contou. Amém? Saiu os dois, contou. E foram separados, todos eles foram contar. Para quê? Minha gente, quando chegou lá no último, a história não tinha nada a ver com aquilo que a técnica de segurança contou a mim. E que eu devo ter perdido alguma informação. Contei ao cara, e lá foi o trem, e chegou a história totalmente totalmente distante daquilo que eu contei e daquilo que eu acho que eu recebi. Aí eu digo, será que não foi erro meu? Será que eu contei tudo, se eu fui detalhista, como foi a técnica de segurança comigo? Mas, durante o percurso, o falar é muito difícil do que está escrito. E chegou totalmente distorcida a história lá na frente. Não tinha nada a ver com a história que eu tinha contado ali no início, que a técnica de segurança tinha contado para mim. Ela disse, vocês estão observando? Eu digo, estou. Ela disse, vocês sabem por que a gente quer escrito tudo no relatório do trabalho? Para não haver essa distorção. Porque você vai passar seu trabalho para o próximo vai passar para o outro vai passar para o outro, e se não for escrito, vai haver distorção. E isso vale para a vida de vocês também. Cuidado com a história que alguém vai lhe contar, que parece uma verdade, tudo indica que é verdade, mas está toda distorcida do que o centésimo cara contou para o outro, quando veio chegar você, ela já estava deturpada, e com você deturpou mais ainda. Está entendendo? Então isso me criou na mente. Eu aceitei Jesus tudinho. Aí caiu isso no meu coração, eu digo, meu Jesus, quem é que vai me relatar isso? Quem é que vai me provar que a Bíblia é a santa palavra de Deus? Fui pesquisar, meus amigos. E pesquisei.
E hoje sou capaz. E eu tenho vídeos de pessoas que são arqueólogos, cientista astrofísico. Não é burro não, viu, meu querido? Tá certo que as coisas de Deus tem todo tipo de profissional, o que você imaginar. O cara é astronauta, astrofísico. Eu vou passar os vídeos para vocês. Tem um vídeo muito bom na internet. Eu assisti, é muito bom. O Cosmo e a prova da existência de Deus. Eu vou deixar para vocês assistir, que é a curiosidade de assistir. É maravilhoso, é um filme não, é um documentário sobre o cosmo. O cosmo é todo o universo. Se lembram? Imagine, Nicodemos, se eu fosse falar das celestiais, tu não entender. Esse pega todos os cientistas. Não, eu vou dizer não, vocês assistem, certo? Bem, meus queridos, eu agradeço, certo? Eu agradeço até aqui pela paciência de vocês, certo? O bom dia que eu dou agora, eu não vou dar só bom dia, eu vou dar bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Deus é real. O santo sacrifício da cruz é real. E o Evangelho é verdadeiro. Viu?